Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Você que está em casa, há uma atmosfera profética aqui nessa noite. Eu não sei se você está conseguindo, eu acredito que sim, porque nós estávamos no carro com o celular ligado e a gente conseguia sentir o que Deus estava fazendo aqui. Mas eu quero declarar que aí na sua casa, onde você estiver, essa unção que está descendo aqui vai te alcançar. Não vai ser pela metade, não vai ser só uma parte, vai ser a totalidade do que Deus está fazendo aqui. Eu quero declarar que, como foi já falado aqui, o Senhor dará direções ainda hoje a pessoas que precisam de respostas. Lucas capítulo de número 15. Você que puder abrir sua Bíblia aí. Deixa Deus falar contigo. Lucas capítulo de número 15. É o capítulo que fala sobre as perdas, mas que também fala sobre o encontro das coisas que foram perdidas. E eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje foi um dia bem intenso no que diz respeito a guerras espirituais, porque eu sei que o reino das trevas não quer que a verdade de Deus alcance a tua vida. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Toda arma preparada contra a tua vida não vai prevalecer. Aleluia. Eu sinto uma autoridade profética de Deus aqui. Enquanto Felipe falava, eu sentia pelo Espírito que cadeias estavam sendo quebradas. Então eu quero aproveitar para dizer a você que está me ouvindo aí agora: há uma autoridade profética dos céus, e debaixo dela eu quero dizer: cadeias estão sendo quebradas, vidas estão sendo libertas, tua família será alcançada pelo poder de Deus. Você que está aqui hoje, saiba que há um derramar dos céus sobre tua vida. Não se permita voltar para casa do jeito que você veio. Aleluia. Lucas capítulo de número 15, a partir do versículo 8. Pega água para mim, por favor, meu amigo. A dracma perdida. Obrigada. Pode deixar. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com muita diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que estava perdida. Fala conosco nessa noite, Jesus, como o Senhor já tem falado por meio dos seus profetas. Só completa a obra que o Senhor já começou, e que o teu nome seja glorificado nessa noite, porque nós estamos aqui para isso, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Não tem outra razão de nos reunirmos aqui, não tem outro motivo, Senhor, senão o teu nome, o nome que é verdadeiro, o nome que é sobre todo nome, ser glorificado. Usa o vaso, é de barro, é pequeno, mas é teu. Esse vaso tem dono. Fala com o povo, porque o povo também é teu. E fique à vontade no ambiente, a casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Quem determina como será esta noite é o Senhor. Eu só te peço, Senhor, todo espírito que se opõe à tua voz, nós o repreendemos agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que tenta tapar os ouvidos do teu povo, toda porta do inferno que tenta se opor à igreja, dizendo não vai passar, não vai passar, nós declaramos que ela não vai prevalecer, porque maior é o que está conosco. Senhor, adentra cada casa, cada uma, onde houver agora uma pessoa escutando essa transmissão, que o teu Espírito, Ele mesmo, aquele que não há limite geográfico,
aquele que não está detido ao tempo, ou que não está limitado a espaço ou a estado, Ele mesmo, aleluia, vai em cada casa agora, Senhor, e faz um milagre nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Senta dando glória a Jesus. Irmãos, capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas, ele pode ser chamado sobre o capítulo das perdas e do encontro daquilo que se perdeu. Os primeiros versículos, Jesus começa a narrar uma palavra, uma parábola, e ele falava por parábolas, colocar uma história a fim de que o povo pudesse entender o sentido dela. Jesus falava por parábolas para que as pessoas pudessem compreender a profundidade do que ele estava querendo falar. Porque Jesus, ele fala de maneira que a gente entenda. E aí no capítulo de número 15, pecadores e publicanos se chegam a ele. E era um grupo de pessoas não bem visto pelos fariseus, mas Jesus a eles começa a narrar algumas coisas. A primeira coisa que ele conta é uma parábola de uma ovelha que se perdeu. Você deve conhecer essa história, que o pastor deixa tudo e vai atrás dela. A segunda parábola é que nós lemos, que uma mulher perde uma dracma, acha a dracma, procura até achar, e quando acha, festeja por ter achado. Terceira parábola, sobre um filho mais moço que pede parte da herança que lhe pertencia antes do tempo, mas que decide ir embora, gasta tudo, perde tudo, fica envergonhado, volta e descobre que sempre teve lugar na casa para ele. Então o que está sendo falado aqui, começo das histórias que Jesus conta é de perda, mas o final de todas elas fala da recuperação daquilo que se perdeu. E ele começa falando sobre a dracma perdida. A história da dracma, ele começa dizendo assim, ou qual mulher, depois de falar sobre a ovelha que o pastor buscou, resgatou, e aí a história da dracma, ele começa com uma pergunta: qual é a mulher que tendo 10 dracmas, perde uma delas, não acenderá a candeia, varrerá a casa e procurará diligentemente até encontrar aquilo que se perdeu? Perceba que Jesus está fazendo uma pergunta aos que ouvem. Ele está querendo saber qual é que não faria isso. Ele está dizendo, o padrão certo é a mulher que perder a dracma, procurar para achar. Ele diz, qual é que não faria? Porque o padrão, o certo é fazer exatamente como ele está contando. Mas o problema é que nem sempre algumas pessoas vivem ou repetem ou cumprem o padrão. O problema é que na maioria das vezes nós somos convidados a fugir do que é certo, a burlar o que é certo, a driblar o caminho certo, para ser a parte do que Jesus está falando. E quem é que não? Aí a gente vai encontrar um monte que não faz exatamente o que ele está contando que se faria. Porque essas parábolas basicamente são Jesus contando acerca do amor de Deus para com a humanidade. Ele está dizendo, sempre haverá uma oportunidade, um recomeço para quem estiver nele, para quem procurá-lo. O cerne dessas mensagens aqui basicamente é contando sobre o extraordinário amor de Deus. É isso, está dito, você já sabe sobre isso.
Mas perceba que Jesus nos conta histórias sobre perdas. Se você for olhar o que ele fala sobre essa mulher, ele está contando sobre uma pessoa que tinha um conjunto de moedas, e alguns acreditam que fazia parte do trabalho diário, que aquela dracma, moeda grega, era equivalente ao salário do dia, ou então era dado às mulheres como um dote. A mulher recebia 10 dracmas, e como dote, ela guardava aquilo, ou fazia um enfeite para usar no dia do casamento, ou então colocava num lenço como uma indumentária. Mas era um conjunto de 10. E ele está dizendo, só que agora quem tem 10, perdeu uma. A minha pergunta é, em 10, se perde uma, fica mais, qual valor é maior, o que perdeu ou o que ficou? Responda isso. Se eu tenho 10 e perdi uma, a minha perda foi maior do que aquilo que eu tenho? Não. Porque para quem tem 10 e perde uma, ainda ficam 9. Só que Jesus está contando aqui um comportamento de alguém que mesmo tendo 9, parou tudo, acendeu a candeia, varreu a casa, procurou incansavelmente até achar. Porque o nosso convite todos os dias é não dar conta do que perdeu, mas é sempre achar que a gente ainda tem o suficiente para continuar. Só que hoje eu vim aqui como boca de Deus, sem medo, sem temor, dizer a alguém que o convite do Espírito a você é: eu não sei qual é a realidade da tua vida, eu não sei como é que você se sente aí agora, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer que hoje não é noite de você olhar para o que tem. Hoje é uma noite que você vai se inquietar por aquilo que você deixou de ter. Hoje é uma noite que você vai olhar e vai lembrar que um dia você teve 10, e você não vai aceitar mais ficar só com 9. Enquanto eu lia esta palavra, o Espírito Santo de Deus me disse assim: Gabriela, 9 é mais do que 1. Só que as 10 juntas formavam a indumentária do dote para o casamento. Então perceba, só é eficaz, só funciona, só é completo se estiver tudo junto. Só que o diabo tem tentado nos convencer todo dia que dá para continuar caminhando, perdendo algumas coisas pelo caminho. Enquanto eu lia isso, o Espírito Santo de Deus me disse: diga a eles que ela perdeu dentro da casa. E perder dentro da casa fala de perder num lugar de comodidade. Sabe por quê? Pensa comigo, você está na rua, você chegou em casa e não achou teu telefone, o que você faz? Perdi em algum lugar, porque você não sabe onde perdeu. Mas quando você lembra que você chegou, deitou, dormiu, estava com ele à noite, não saiu de casa, você diz assim: ó, daqui a pouco eu procuro. Porque dentro de casa a gente tem a sensação de comodismo, daqui a pouco eu acho. Ela estava dentro de casa, ela podia pensar: amanhã eu procuro, outro dia eu procuro. Mas Jesus deixa claro que ela para tudo, não faz festa, não pula, não roda, não grita, enquanto não acha o que perdeu. Eu quero que você seja a boca de Deus para alguém, ou então seja para você mesmo aí, e diga para alguém assim: hoje o convite de Deus é: se inquiete. Não, fala para ele: se inquiete até encontrar a totalidade daquilo que você recebeu. Sabe por quê?
Deus me disse assim: Gabriela, sabe qual é o convite do diabo? Coloca do teu lado quem perdeu 3. Perdendo 1, quando a gente caminha com quem perdeu 3, a gente se sente bem. Porque a gente olha para alguém e fala assim: ó, eu estou melhor do que ele. Só que na verdade no reino espiritual perda é perda. E a gente vai caminhando na igreja uma vida inteira, sendo convidado a aceitar, a viver parcialmente o que Deus tem conosco. Oh, aleluia. Mas eu já sinto a autoridade profética do Espírito para dizer a alguém: esse engano do diabo na tua mente vai cair agora. Você não vai aceitar mais ser metade. Você não vai mais se conformar em viver só uma parte do que Deus tem para você. Hoje o Espírito está te convidando a acender a luz, a varrer a casa, Remachuri Andarábia, até achar o que é teu. Gabi, mas eu sinto Deus. Mas quem perdeu sabe que perdeu. Oh, Jesus, tem misericórdia da minha alma. Gabi, mas eu falei um mistério hoje. Mas quem perdeu sabe que perdeu. Gabi, mas eu me arrepiei hoje. E aí, alguém olha para mim com 9, porque só tem 5. Olha e diz: ele é muito bom. Mas quem um dia teve 10 na mão está dizendo: eu já fui melhor. Ah, Espírito Santo, eu não sei para quem profetizo, mas a alguém eu estou dizendo agora: o Espírito vai te ajudar a se encontrar no propósito da tua vida. O Espírito Santo hoje está jogando por terra essa cadeia que te prende. O Espírito hoje está amarrando essa potestade que te dominava. Não, 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 não. Você não vai se sentir confortável. Você não vai se sentir bem em viver só uma parte. Hoje você vai parar tudo, vai começar a procurar, porque hoje o Espírito Santo vai restaurar você. Ele vai restaurar você. Eu não sei se você sente o que eu sinto aqui, mas o Espírito que renova está neste lugar. Toda potestade agora é Macandarábia, que tem tentado atrapalhar o Espírito de falar com essa pessoa, vai bater em retirada. Você hoje vai receber a autoridade do céu para viver de novo o que Deus tem na tua vida. Aleluia. Quando eu lia isso, o Senhor falou assim: ó, a geração da qual você faz parte tem sido convidada todos os dias a aceitar uma vida de metades. Jesus me guarde. A geração da qual você faz parte tem sido convidada todo dia, porque alguém olha e diz: ninguém consegue manter as 10. E aí tem uns que já entram na igreja dizendo: é normal, ninguém consegue. Quando eu li isso, o Senhor falou: diga para eles que os filhos de Eli dentro do templo achavam que a qualquer momento dava para recuperar o tempo que se perdeu. Enquanto eles vão para a tenda se prostituir, perder mais uma parte do que Deus deu, tem um garoto crescendo e cultivando. Meu Deus do céu. Eu vim dizer a alguém o que o Espírito me manda. Eu me recuso a ser parte dos que perderam o que Deus deu. Eu quero ser a geração que guarda, que guarda, que guarda. Tem alguém falando sobre nós assim, ó: vocês não sabem o que é ser crente. Antigamente era melhor. E não é culpa de quem fala, a culpa é nossa. Porque quando eles olham para nossa mão, não tem nem 5 das 10.
Quando eu falo isso, eu digo automaticamente ao Espírito: me guarda, porque ninguém está sujeito de errar. Todos os seres humanos estão sujeitos a falhas, mas que não haja em nós um espírito de comodidade, em aceitar entrar na igreja e sair da igreja sabendo que perdeu, e ainda assim voltar para casa, rodar no mistério e dizer a alguém: eu estou bem. Eu não sei porque que o Espírito me manda falar isso. Você pensa que a minha vontade não era chegar aqui e profetizar a bênção? Mas não tem vitória maior do que o diabo olhar para você e ver que você recuperou o que você perdeu. Não tem vitória maior do que o inferno olhar para você e ver que você já não é mais o mesmo, que agora tem uma unção nova, eu estou sentindo graça, graça, graça. Talvez você era uma aposta do inferno. Talvez você era a aposta do inferno, dos que começaram bem e terminariam mal. Mas hoje uma mão interfere nesse caminho. Eu estou sentindo tanta autoridade profética de Deus aqui. A minha carne está trêmula nesse altar. E que o temor do Senhor caia sobre nós agora, porque uma mão poderosa vai interferir na história. Você não vai ser listado como aqueles que terminaram mal, não, porque hoje o Espírito está te pegando pela mão, está levando você ao lugar do teu propósito. Acende a luz, varre a casa e procura diligentemente. Deixa eu te falar uma coisa: se você não procurar, ninguém vai procurar por você. Então saia perto das pessoas que querem te convencer a permanecer como você está. Tem alguém dizendo para você assim: ó, você está melhor do que fulano, você perdeu só um pouco, mas hoje você vai dizer: não, eu não me permito mais viver uma vida de metades. A partir de hoje eu vou viver a plenitude de Deus para a minha vida. Há profetas de Deus que estão aqui, que o Espírito hoje está chamando o teu nome. Há homens e mulheres do altar que Deus está dizendo: eu vou te restaurar hoje. Você não vai mais ficar com o ministério atrasado, você não vai mais ficar com a tua vida retida. Tem renovo para você hoje. Enquanto a Valesca cantava e ela dizia: há esperança, há esperança, o Espírito falou para mim: chama, chama. E eu falei: Senhor, como? Ele disse: faz igual Ezequiel. Olha para esse vale e chama o meu espírito, porque onde tiver osso seco, hoje vai se levantar um exército de profetas de Deus. Você acha que era só para Pedro caminhar pela rua e os enfermos ficarem curados? Você acha que era só para Paulo dizer: leva esse lenço? Você acha que eu estou sentindo uma graça de Deus aqui? Eu quero declarar sobre a geração da qual eu faço parte: nós não seremos conhecidos como aqueles que transgridem, como aqueles que desonram. Nós seremos conhecidos como a geração cheia, cheia, cheia. Que quando o inferno te procurar, meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Sente ela aí na tua casa agora.
Sente ela aí na tua casa agora. Essa glória que está caindo aqui, sente ela aí, sente ela aí. Quando o inferno te procurar, ele não vai nem acreditar que você é você. Porque até ontem você era conhecido como aquele que está se conformando em viver metade do chamado de Deus. Mas depois dessa vigília, desse culto, você não vai entender nada, mas uma unção nova vai descer sobre tua cabeça. Você não vai entender nada, mas você vai voltar a orar pela madrugada. Você não vai entender nada, mas você vai voltar a sentir a presença de Deus. Você não vai entender nada, mas você vai voltar a profetizar. Tem renovo de Deus para você. Pega o que é teu. Ato profético. Bate no peito e diz assim: a partir de hoje. Não diz a partir de hoje. As pessoas terão que me conhecer de novo. Porque quem sabia da minha história até ontem, a partir de agora, vai começar a dizer que eu não sou mais o mesmo. Porque a dracma que estava perdida voltou para minha mão. A dracma que estava perdida voltou para minha mão. A dracma que estava perdida voltou para minha mão. Não, eu não vou parar. Não, eu não vou jogar fora. Está voltando agora. Pega ela. Pega ela, pega ela. Oh presença, oh presença, presença que cura, presença que renova, presença que restaura. Ela só faz festa. Ela só faz festa depois que encontra. Porque quem sabe o valor do que tem, não fica feliz quando sabe que perdeu. Sabe qual é o problema? Porque o diabo quer te fazer acreditar que o que você tinha era pouco. Ele está te fazendo olhar, assistir uma live como essa o dia inteiro e dizer: você não tem o que o pregador fulano de tal tem. Você não tem o que a irmã fulana de tal tem. Você não canta igual a fulana de tal. E nunca vai ser como ninguém daqui. Porque nós também nunca seremos como você. Há uma particularidade na identidade que Deus te deu. E dentro da tua particularidade Ele está dizendo: é aí que eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Eu vou fazer com você o que não fiz com mais ninguém. O inimigo quer te fazer se comparar aos outros, quer te fazer acreditar que o que você tem não serve para nada. E é por isso que ele está dizendo: deixa para lá, aceita perder. Mas hoje o Espírito está te lembrando: o que eu te dei é grande, você não vai perder. Eu não vou te deixar embora. O que eu te dei é valioso. Não tem festa. Olha para alguém e fala para ele: não tem festa. Não, diz para ele: não tem festa. Fala: não tem festa. Não, o inferno não vai passar na minha casa e vai ouvir barulho de festa, não. Porque ele vai ouvir barulho de... Qual é o barulho? Qual é o barulho? Tem alguém achando que porque não tem barulho de festa, sua história acabou. É porque a festa você consegue ouvir de longe, mas
Mas a vassoura varrendo, é silencioso. Quando a vassoura varre, é silencioso. Só que o problema é que enquanto varre, se tira as coisas do lugar. Irrita um pouco o ambiente, porque às vezes sobe poeira. Incomoda a gente porque faz suar. A fase do incômodo, do desgaste, do estresse, que alguém olha e diz: nunca mais vai ter festa. Eles que se preparem, porque essa fase de arrumação é só por enquanto, porque está mais perto do que nunca de achar aquilo que você perdeu. Eu vim como boca de Deus dizer a alguém: a tua história não termina com vergonha, queira o inferno ou não. Hoje o Espírito Santo está tocando aí dentro, está entrando na casa, está colocando em ordem. Você vai achar, você vai achar, você vai achar. Você não pensa que eu queria chegar aqui? Surpreender vocês, pegando alguma coisa de bênção e de milagre. Mas ai de mim, e eu vou ler para você aqui que o Espírito Santo mandou eu falar. Há pessoas aqui, tem gente chorando, enxugando as lágrimas. Sabe por quê? Porque quem perdeu sabe que perdeu. A gente olha nos olhos de alguém e fala: você é uma bênção. Mas quem olha para 9 e sabe que o dia teve 10, sente saudade daquilo que se perdeu. Preciso liberar essa palavra profética a alguém. O inimigo quer te fazer acreditar que o resto dos seus dias serão assim. O inimigo quer te fazer, pode focar bem aqui em mim, por favor. O inimigo quer te fazer acreditar. Isso é uma palavra direcionada a alguém que está em casa me ouvindo agora. Você já viveu tantas perdas que ele quer te fazer acreditar que você nasceu para perder, e que nem no reino espiritual as coisas vão bem. Mas eu tenho uma notícia do céu para você hoje. O Espírito Santo está descendo aí ao teu encontro agora, porque o impacto da perda me faz chorar, mas a força do Espírito Santo me faz reagir. Uma força está descendo sobre você agora. Eu não sei de onde você é, mas se você puder, testemunha aí agora que você está sentindo Deus visitando você. Você não vai mais viver de saudade. Você não vai mais viver lembrando do que você sentiu em Deus. Você não vai mais viver lembrando de como você era cheio. Não, porque hoje algo novo está descendo sobre você, e Deus está dizendo: eu te devolvo o que você perdeu. Sinto o peso da palavra profética aqui. Cadeias estão sendo quebradas, Felipe. Lembra que ele contou? Que uma pessoa contou um testemunho na outra vigília? Então deixa eu ser profeta aqui agora. Não vai ser um testemunho só não. Serão mais de 10 testemunhos. Porque hoje desce algo novo sobre a vida de pessoas que estão me assistindo agora. Você só é eficaz dentro da totalidade do que Deus tem para a tua vida. Pare de perder tempo
aceitando o que não é teu. Pare de perder tempo se conformando com aquilo que não é a totalidade para você. Olha o que Deus disse através da boca do profeta Jeremias: os meus caminhos, eles são mais altos que os teus. Os meus pensamentos são mais elevados que os teus. Assim como o céu está distante da terra, assim os meus pensamentos são maiores que os seus. O que ele está dizendo é: ei, por que esperar ou aceitar viver coisas pequenas ou medíocres, se você serve a um Deus grande? Você não está entendendo que está tudo travado, que está tudo parado, porque o Senhor está dizendo: eu não vou deixar você dar um passo enquanto você não achar o que você perdeu. Aquelas moedas faziam parte de um propósito. Quando o noivo viesse, ela estaria adornada com as 10. Então perder uma é partir ou retalhar o propósito. Elas faziam parte de um propósito. Perder uma é modificar o desenho do propósito. Você está me entendendo? O Espírito Santo hoje pergunta a você: quanto tempo mais eu vou precisar te lembrar que eu te chamei para algo grande? O Espírito Santo hoje pergunta: quantos eventos mais vão precisar acontecer para que você acorde? Porque eu não estou falando de ficar feliz aqui, porque ficar feliz aqui, empolgado aqui, mas voltar para casa sem achar o que perdeu, é o mesmo que se iludir. Nós estamos sendo convidados todo dia a nos empolgarmos com eventos. Só que quando a gente volta para casa, a gente ainda é o mesmo, sem achar a totalidade do que Deus nos deu, sem viver a profundidade do nosso chamado. É como se o Espírito estivesse sentando você numa cadeira e dizendo: você é meu, eu tenho uma obra contigo, eu estou com pressa de cumprir o que eu tenho para você. Hoje é como se o Espírito estivesse clamando no teu ouvido, dizendo: vamos achar o que perdeu. O mais lindo é que na casa tem lâmpada. O mais lindo é que na casa tem candeia. Não. Pelo amor de Deus, deixa eu te contar uma coisa. Você não vai procurar nada no escuro, porque mais do que a tua vontade de se achar no propósito de Deus, é a vontade de Deus de te ajudar a se encontrar hoje. Você está olhando para você e está dizendo: Gabriela, eu não tenho direito, eu não posso, eu sou pequeno, eu sou perdido, eu não consigo. Hoje o Espírito acende a candeia e está dizendo para você: eu vou te ajudar a achar o que precisa ser achado. Seja a boca de Deus para essa pessoa aí e diz para ela: pelo amor de Deus. Não, faz uma cara de profeta. Se você está aí na tua casa e tem alguém do teu lado, faz uma cara de profeta para essa pessoa. Faz. Olha nos olhos dela e diz: pelo amor de Deus, você é muito mais do que isso. Fala: você não está vendo que o cansaço, que a fadiga, que as lutas, que o dia a dia, que as amizades erradas, que os relacionamentos te roubaram algumas coisas que eram suas.
Você não está vendo que foi bem sutil essa perda? Mas o Deus que te conhece está dizendo: você não sai da casa hoje. Você não sai da casa hoje sem bater no ombro de alguém e dizer: vamos festejar. Porque as coisas estão voltando para o lugar. Perder uma é desarrumar o conjunto de 10. Talvez está tudo bagunçado na tua vida. A ordem que Deus estabeleceu se perdeu. Mas hoje você não vai mais ficar feliz ou acomodado de estar como está. Sabe por quê? Sem medo eu digo isso. Vai chegar um dia, Felipe, que você não vai precisar chamar pregador nenhum de fora. Porque Deus vai levantar do meio de vocês profetas. Vai chegar um dia que a tua igreja, aí onde você faz parte, não vai precisar chamar pregador de fora para congresso, porque o teu nome vai estar na lista dos grandes pregadores, das mulheres usadas por Deus. Não, eu não vim aqui dizer que é exclusividade minha. Eu vim dizer que todo mundo que quiser tem algo de Deus para realizar nessa noite. Você também pode ser cheio. As pessoas me mandam mensagem dizendo assim: o que eu faço para viver o que você vive? Primeira coisa, aguenta a pancada. Mas o principal de tudo isso não é ter grandes amigos, não é estar em grandes portas, não é pregar grandes mensagens. É todo dia olhar para dentro da casa e se perguntar: o que está faltando da totalidade que eu recebi de Deus? É se olhar todo dia. Porque o que adianta ter muitos amigos, mas só ter 5 das 10? O que adianta ter grandes agendas, mas só ter 8 das 10? Meu Deus do céu. Sentindo tanta graça dele aqui. O que adianta ser famoso, mas ter perdido? Quando o noivo vier te buscar, ele não vai perguntar: cadê os amigos? Ele vai perguntar: cadê o conjunto das 10? Eu não sei se vocês estão sentindo o que eu sinto aqui, mas o Espírito desceu aqui nessa casa. Ele está dizendo: não importa o que você tem, o que você não tem, se você é fiel a mim, e você guarda o meu pacto, a minha aliança, e aquilo que eu te entreguei está contigo, eu vou te honrar, eu vou te honrar. Não é fazer o que dá certo, porque na visão de todo mundo o que dá certo é fazer uma festa e chamar todo mundo e fingir que se tem 10 quando só se tem 9. O método mais usado é esse: finge que tem o que você não tem mais. Faz cara de que tem. Faz voz de quem tem. Jesus tem misericórdia. Anda como se tivesse. Participa dos eventos como se tivesse. Mas quem um dia olhou e se alegrou com a totalidade, pode fingir que está feliz hoje, mas no fundo não está. Irmãos, eu sinto o peso da palavra, porque o Espírito me trouxe aqui para dizer a alguém: não adianta fingir que está feliz. Espírito.
Não adianta tentar compensar o que você perdeu com outra coisa. Ou pede licença, reconhece que perdeu e vai achar, ou vai ter que viver a vida inteira fingindo, até a hora que o noivo vier, e aí não dá mais para fingir. Sabe o que acontece? As pessoas desacreditam da nossa geração, porque a gente é muito bom dentro da igreja, mas quando acaba o culto, a gente não consegue praticar 1% do que a gente recebeu. E eu peço que o céu me cubra agora. Você que é de oração, dobre a sua oração aí. Você que é intercessor, faça isso agora. Eles desacreditam de nós, porque a gente é muito bom aqui. A gente é bom de fazer acontecer aqui. Mas quando você entra em casa, é você e o conjunto das 10. E o Espírito Santo está dizendo: o que vale para mim não é o que você é no coletivo. O que vale para mim não é o quanto você pula numa reunião como essa. Gabriela, você falando de pular, você que adora pular. Eu amo manto, eu amo Pentecoste, eu amo fogo, eu amo poder, eu amo. Desde que isso seja atrelado a uma vida diante de Deus de honra. Gabriela, você está falando o quê? Que a gente não erra? Não, todo mundo erra. Mas que Deus nos livre de vivermos uma vida de hipocrisia. Que Deus guarde a nossa geração de sermos a vergonha deste tempo. Baracandarábia. Que Deus levante homens e mulheres como o apóstolo João, que preferiram ir para a ilha de Patmos a abandonar a falar do nome de Jesus. Que Deus levante gente corajosa como Paulo, que está preso, apanhando, mas está dizendo: eu sou feliz, porque eu tenho Jesus comigo. Que esse evangelho raso, superficial, aonde Deus se encaixa no que eu quero, suma de nós. E que hoje a verdade seja estabelecida. E qual é ela, Gabriela? Se eu perdi, eu tenho que achar. O que Deus mandou eu pregar nessa noite foi isso. Mas Ele me ordenou que no final da mensagem dissesse a alguém: até hoje, você foi vivendo dia após dia, vendo uma área da tua vida decair, outra decair, outra. E quando você olha, você não vê quase nada mais inteiro. Mas o Espírito Santo mandou eu liberar essa palavra aqui agora. E Ele disse que quando você chegar no final da mensagem, você diga aos que te ouvem, que não tem ninguém mais interessado em vê-los completos do que eu mesmo. Fala para eles que o meu Espírito manda dizer à igreja: eu vou te ajudar no que for preciso, para que você não continue mais com a vida como está. Então, se Deus começar a tirar alguém do caminho hoje, não reclame. Se algumas sujeiras de debaixo da cama levantarem, não reclame. Se algumas coisas saírem do lugar, não reclame. Se você vem indo embora, gente que você achou que nunca ia, não reclame. É melhor ficar sozinho, mas saber que está com tudo que Deus deu, do que está cheio de gente, saber que está incompleto. Hoje o Espírito Santo está te dizendo: eu vou te ajudar. Porque o inferno quer que você desista.
O tempo já passou. Não vai mais acontecer. É mentira do diabo. Deus pode fazer surpresa para você ainda no ano de 2020. Deus pode te usar com autoridade ainda neste culto. Deus pode te dar uma profecia aí na tua casa agora. Essa madrugada mesmo, você pode ter um sonho de revelação. Mas você vai me dizer: Gabriela, tem muito tempo que eu perdi, mas hoje o Espírito Santo está trazendo de volta. Sabe qual é o problema, Gabriela? Ninguém acredita mais em mim. Ninguém precisa acreditar. O amado da tua alma, o Deus da tua vida, está olhando para você e está dizendo: eu sei o quanto você gostaria de achar a pureza que se perdeu do teu interior. Eu sei como você gostaria de voltar. Eu sei. Você acha mesmo que eu vou te deixar caído no meio do caminho? Você acha mesmo que você veio parar nesse vídeo à toa? Você acha mesmo que você está dentro dessa igreja à toa? Podia ser qualquer outra pessoa aí, mas ele olhou para você e disse: vamos lá, porque eu vou lembrar como eu tenho coisas grandes na tua vida hoje. Vamos lá, porque eu vou ativar de novo o teu chamado. Vamos lá, porque eu vou te lembrar que eu sou o caminho e que sem mim você não pode fazer nada, mas comigo você vai viver de novo o que eu tenho na tua vida. Pode fazer o apelo? Pode fazer o apelo, Felipe? Eu vou fazer. Gabriela, mas já fizeram. Mas eu vou fazer de novo. Porque você entrou aí agora. E você está aqui, me ouvindo, me assistindo. Ou talvez você esteja aqui dentro dessa igreja. E sabe que Deus está falando com você. E Ele está te dizendo: é hoje que eu vou pegar pela tua mão e vou te ajudar a encontrar o que se perdeu. Você está me assistindo aí agora e está dizendo: Gabi, eu não vejo jeito para mim. Você não precisa ver nada. Você só precisa dizer: Senhor, eu quero voltar agora. Eu quero recuperar o que eu perdi. Eu quero recomeçar. Eu quero. Você está aí, tem um número na sua tela, um número de um WhatsApp. Por favor, chama esse número. Porque as pessoas que estão ali vão orar por você. E você que está na live vai dizendo: eu quero. E se tem alguém voltando para Jesus, por favor, me sinalize. Porque nós vamos orar por essas pessoas agora. Você está aí, está dizendo: Gabriela, eu quero voltar. Eu quero recomeçar, eu quero um novo tempo, eu quero. Se o que você está falando é verdade, eu quero. Eu não quero mais atrasar o que Deus tem na minha vida. Eu não quero mais me perder do caminho. Eu não quero mais viver uma vida incompleta. Eu quero. Você está me ouvindo aí agora? Ou você está aqui no meio dessa igreja e você é mais ousado em fazer isso. Você está aqui, está dizendo: eu não vou porque eu estou com vergonha. Vem porque eu quero orar pela tua vida. Eu não ia fazer um convite desse se não fosse o Espírito Santo mandando. Mas o Senhor está dizendo: vem, porque você vai recuperar o que você perdeu. Eu não tenho medo de chamar, não. Gabi, aqui só estão as pessoas que trabalham no evento. Como é que você pode estar chamando? Eu conheço quando Ele fala comigo. Eu ouço quando a voz dele fala. E Ele disse: chama.
porque eu desci aqui para restaurá-los. Vem aqui na frente agora, porque eu quero orar por você. Pode vir, estou te esperando. Gabi, você não está vendo que não vai vir ninguém? Eu sei o que Deus está mandando eu fazer. Vem. Como é que eu vou? Eu trabalho aqui. Você sabe que você não veio aqui só a trabalho. Você sabe que você veio aqui porque hoje o teu chamado vai voltar a ser ativado pelo céu. Aleluia. Já tem uma pessoa aqui chorando. Eu sei que tem gente aí em casa dizendo: eu quero. Pode vir, eu sei que tem mais gente. Eu sei que o Senhor está falando comigo. Eu não ia chamar, porque eu sei que aqui estão as pessoas que trabalham. Mas Deus está dizendo: chama. Porque eu não quero eles trabalhando aqui com coisas perdidas. Eu quero eles alinhados à minha vontade. Porque eles estão entrando numa atmosfera espiritual. Jesus dos crentes. Se eu fosse você, eu vinha correndo. Se eu fosse você, eu vinha correndo. Sabe por quê? Porque Deus vai usar vocês, não só aqui dentro, mas vai acontecer um movimento com vocês fora daqui. Quem é espiritual entende o que eu estou falando. Eu vou chamar, Senhor, amém. Vem. Vem logo, porque a tua vida de oração já não é mais como era. Vem logo, porque você sente saudade do que você sentia na presença dEle. Pode vir. Pode vir. Isso. Pode dobrar o joelho aí e diz para ele: eu não quero voltar para casa do jeito que eu vim. Eu não quero ver uma geração de pessoas sendo abençoada e eu ficar de fora. Eu me recuso a ser mais um. Pode vir. Diz para ele: me ajuda a encontrar o que eu perdi. Me ajuda a me achar de novo. Restaura a unção na minha vida. Senhor, a minha boca tem falado coisas que eu não deveria falar. Senhor, eu tenho pensado coisas que eu não deveria pensar. Mas me ajuda hoje a achar o que eu perdi. Vem. E você que está aí diz: eu quero voltar, eu não quero ser mais um frio na igreja, eu não quero ser mais um morto na igreja, eu não quero ser mais um frequentador de culto. Isso pode vir. Pode chorar, isso pode chorar. Mas eu quero declarar algo sobre a vida de vocês. A partir de hoje, Deus começa algo novo na tua história. Me deixa ser boca de Deus para a tua vida, para dizer: se prepare para sentir de novo, e muito mais do que você sentiu. Oh, Jesus. Deixa Deus usar vocês aí. Seja renovado aí agora.
renovado aí agora. Seja renovado aí agora. Se você não falava mais em línguas, seja renovado aí agora. Seja renovado aí agora. Tudo que você perdeu, receba de novo. Receba de novo. Estende a mão assim. Estende a mão assim aí na tua casa. Você que está aqui, estende a mão. Diga comigo: Deus, pela fé, eu acredito que a dracma voltou para minha mão. Não, fecha só uma, diz: voltou para minha mão. Fala: Deus, e nessa outra mão, eu declaro que está descendo agora uma unção nova, um azeite novo, algo que eu nunca experimentei. Fala: Senhor, por acreditar na tua palavra, eu declaro que eu vou colocar a mão sobre a minha cabeça ou sobre o meu coração, e quando eu colocar a mão, eu vou sentir o teu Espírito me tocando. Mas espera, antes, feche os seus olhos e diga comigo: Senhor, me perdoa. Não, feche os olhos e diga: Deus, me perdoa por ter estado tanto tempo na tua presença, fingindo que estava tudo bem, quando na verdade nada estava bem. Deus, me perdoa. Deus, me perdoa por me conformar em só vir no culto. Diga: Deus, me perdoa por ser mais um, quando na verdade o Senhor tem um ministério grande na minha vida. Não diz para Ele: Deus, me perdoa, porque eu atrasei o teu chamado até hoje. Fala para Ele: mas a partir de agora, não, com a mão estendida assim, diga: a partir de agora, crendo que essa unção está sobre as minhas mãos, eu coloco a mão sobre minha cabeça. Eu vou contar até 3, e você aí na tua casa vai colocar, e você aqui na igreja também vai fazer. E eu quero declarar que essa unção que está aqui vai te renovar agora. Se você não fala mais no mistério, você vai falar de novo. Eu conto 1, eu conto 2 e eu conto 3. Coloque a mão na tua cabeça.